Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 13 de dezembro do ano 2020. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Valdo Santorinho, em Aracaju, Sergipe, juntamente com a minha esposa, Alneide Torinho. professora Alneide Torinho. Professora Alneide Torinho. Nós louvamos a Deus que essa é uma data histórica. Nos diz a Bíblia, Aqui em Naum, capítulo 1, versículo 3, já, parte B, final, diz: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, um texto muito conhecido, capítulo 55 de Isaías, versículo 9, diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos livre-arbítrio que Deus nos concedeu para nós escolhermos entre a direita e a esquerda. No entanto, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ceifará. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A Bíblia diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Às vezes nós nos precipitamos e tomamos caminhos que não são os caminhos do Senhor, conforme diz aqui o servo de Deus, Naum e Isaías. Nesta data, 13 de dezembro de 2020, aqui ao meu lado, a minha esposa, professora da rede estadual aposentada, cumpriu o seu dever. Tem uma trajetória que nós louvamos a Deus por esta ocasião. Em 1970, eu a conheci já militando em fase pequena na obra de Deus. A Igreja Batista, em Siqueira Campos, hoje Igreja Batista Memorial, Rua Paraíba, esquina com a Rua Santa Catarina, no Siqueira Campos, ali, em 1967, eu aceitei o Evangelho de Cristo Jesus. Em 1967, fui batizado juntamente com ela em setembro de 1968, com o saudoso pastor Luiz Cruz dos Santos, no templo da Igreja Batista Brasileira, naquela rua 7 de setembro. 7 de setembro, porque na igreja do Siqueira não tinha batistério. Em 1970, 27 de março de 70, nós começamos a namorar, e a Alneide já militava antes disso em classes dominicais, fazendo relatórios, e eu também já estava inserido pelo espírito que tinha o meu saudoso sogro, o diácono Aloysio Alves da Silva, e a sua querida esposa, saudosa, minha sogra, Edinalva Santos Silva, que eram integralmente disponíveis e imbuídos na obra de Deus. E ela, sem dúvida nenhuma, suas 5 irmãs, seus 3 irmãos, graças a Deus hoje vivos, na presença do Senhor, trabalharam na obra do Senhor, recebendo, aí é que entra o viés família, inspiração família, através do meu sogro, Aloysio Alves da Silva, um homem consagrado, dedicado à obra de Deus, que não media esforços. Haja visto que, nessa época, lá por volta do ano 71, por aí, 72, viajamos muito com o carro dele para Japaratuba, para missões evangelísticas. E a Alneide, já naquela época, na década de 70, integrada à obra de Deus. Nós namorávamos, viemos a casar em 26 de junho de 1976. E aí nós militamos, já casados. A vocação que tenho de família pelo rádio, sou radialista pela graça de Deus. Tenho um sobrinho, aliás, 2 sobrinhos que são radialistas. E eu me envolvi como radialista na obra de Deus, já servo do Senhor. Não era diácono, não era obreiro,
Mas em 1990, através da Rádio Jornal de Sergipe, através do querido pastor Arivaldo José dos Santos, a quem sou eternamente grato, ao pastor Daniel Cruz Fortes, ao saudoso pastor Santiago, eu me envolvi no rádio evangélico e militei por muito tempo na Rádio Jornal, Rádio Liberdade de Sergipe, na época AM, Rádio Princesa da Serra, depois tivemos praticamente um ano e pouco, viajando todos os domingos cedinho para Lagarto, para a Rádio Progresso de Lagarto, militamos na Rádio Cidade Simão Dias, e daí depois Rádio Peripê de Sergipe, e daí depois nós fomos trabalhar voluntariamente, sem ganho algum, em Serra Talhada, Pernambuco, na Rádio Nova Gospel, FM 105,9. É uma trajetória. Viajávamos de 15 em 15, voltávamos lá, Serra Talhada, Pernambuco, distante, uma terra árida, seca, sofrida. E lá por 4 anos e meio fizemos a obra através da Rádio Nova Gospel, FM 105,9. Tudo que era necessário fazíamos de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora, madrugada, vigília, e ela ao meu lado, esse tempo todo. Sofremos muito. Eu estou contando isso para ver a trajetória dela, que hoje, dia 13 de dezembro de 2020, pela graça de Deus, após toda essa trajetória, ela será oficialmente consagrada a missionária através da Igreja Pentecostal Presença de Deus, que tem a direção, a presidência do pastor José Vicente e da pastora Marta Flora. Ali nós fomos através do pastor Renilson Souza, nosso filho na fé, que hoje dirige ali uma associação de igrejas. Os irmãos sabem que nós militamos aqui por muitos anos na Assembleia de Deus Madureira, através do pastor saudoso Jonas Teles da Silva, da missionária Maria Anunciada de Oliveira Teles. A Alneide foi dirigente do Círculo de Oração lá em Madureira, uma das dirigentes. A Alneide foi professora de escola dominical em Madureira. A Alneide foi também professora de novos convertidos na Igreja Batista Peniel, saudoso. E na missão também. E depois na missão, Igreja Batista Peniel, do pastor Wilson Carlos Amaral, saudoso, e da pastora Ruth Amaral, militou. Depois ela veio ser professora também da Assembleia de Deus Missão, Rua Bahia 836, por longos, lá tivemos 19 anos, um período desse. Eu também fui professor de classe há algum tempo, mas em foco a vida, a trajetória, a missão que ela vem cumprindo desde os anos 60, década de 60 até hoje. Nós também tivemos outras militâncias depois na obra de família. No ano 2012, final, nós fomos convidados pelo nosso querido pastor Milton Gonzaga, na Igreja Assembleia de Deus Missão, lá da cidade de Itaporanga da Ajuda. Nesta ocasião, nós fomos inseridos pelo convite gentil do pastor Milton Gonzaga, despertamos para a obra de família. E aí nós militamos já estamos no 8º ano com a missão família. Encontro de casais, palestras para mulheres, para homens, aconselhamento matrimonial, ministério que ela exerceu sempre ao meu lado, sempre me acompanhando, sempre comigo, uma folha de serviço para a glória de Deus. E temos um livro, ela tem um livro escrito, Círculo do Amor, que ela também é escritora, que esse livro é sobre família. Versa sobre família, relacionamento, marido e mulher, filhos, etc. É uma folha de serviço, graças a Deus. Eu não sei, nós viajamos por 5 anos, quase todo o estado de Sergipe, ela ao meu lado, dirigindo o nosso veículo, antes do meu veículo, o veículo dele, nosso querido Ronaldson, que viajamos muito, quase Sergipe todo. Apenas umas 10 cidades que não nos convidaram. Mas é um trabalho que nós fazemos gratuitamente para a glória de Deus.
fazíamos à tarde, ela fazia encontro com as mulheres, eu com os homens, e à noite a pregação da palavra de Deus. É uma folha de serviço para a glória de Deus, que hoje ela está sendo chancelada por essa obra como missionária. Um convite gentil do pastor José Vicente, da pastora Flora, e através do nosso querido pastor Renilson Souza, presidente da Associação das Igrejas lá do Parque dos Faróis, a qual nós hoje fazemos parte, já nos meus 71 anos de idade, mas lá nós estamos, e junto com ela, que eu não vou dizer sua idade, lógico, não vou dizer sua idade, né, Neide? Mas Pode ela dizer, hoje se sente feliz, graças a Deus, porque tem uma trajetória, é aquela história, a pessoa não se chega. Eu aprendi, irmãos queridos, ela também ao meu lado, que nós galgamos na obra de Deus, para a glória do Senhor, postos humanos aqui, transitório, de acordo com aquilo que Deus vai vendo a nossa capacidade. Eu fui co-pastor, ou melhor dizendo o nome na época... Moderador, vice-moderador da Igreja Batista Peniel, e por cerca de 7, 8 meses, na ausência, na doença do pastor saudoso Wilson Carlos do Amaral, que era o pastor, eu dirigi aquela igreja sem ser diácono. Dei tudo de mim para a glória de Deus. Ela ao meu lado, né? Depois fui para a Assembleia de Deus Madureira. Lá passei um tempo, saí, trabalhei no rádio, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, através de rádio também. Depois voltei para a Igreja Madureira e lá fui consagrado a presbítero. No outro ano fui consagrado a evangelista, e a Alneide, na época, fui consagrado lá na Madureira pelo pastor Jonas Tele da Silva, irmã Anunciada, e todo o ministério foi consagrada diaconisa. E agora chegou o tempo dela receber a unção, a graça do Senhor, nesse culto, hoje dia 13 de dezembro de 2020, ali numa associação, num local especial, numa festividade da ANAEB, Associação Nacional das Autoridades Eclesiásticas do Brasil, presidência pastor Renilson Souza, e nós estaremos ali hoje à noite, ela está sendo consagrada. Então, o que eu quero relatar para você, para a glória de Deus, é que você se desprenda para a obra do Senhor. Se desprenda, à medida que você vai se doando voluntariamente, sem nenhuma pretensão, Deus vai... Por amor a Deus. Por amor a Deus, né? Deus vai vendo o seu trabalho, a sua dedicação, Deus vai vendo aquilo que você faz por amor. Pastor Valdes, aqui entre parênteses, promessa de Deus há anos que ele fez, não é? Ele prometeu, através de um vaso, que aconteceria exatamente isto, não é? Dessa data, 13 de dezembro. Então, eu digo para você o seguinte, que tem desejo ardente de fazer a obra do Senhor, que você persevere. As dificuldades são grandes. Aqui Naum falou, no versículo 3, não é? Que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Para que nós possamos exercer um ministério, queridos, nós temos que passar pelos processos, nós temos que adquirir experiências. São essas experiências que darão condições, não é, para você estar à frente daquilo a qual o qual o Senhor lhe chamou, seja para ensinar, pregar, cantar, não é, e outros, não é, dons. Mas que as promessas do Senhor, elas se cumprirão na sua vida, porque na minha vida estão sendo cumpridas hoje, ministerialmente, ao lado do meu esposo. E eu louvo a Deus, porque chegou o tempo. Embora alguns estejam até pensando, mas ela é esposa de pastor, é fácil ser consagrada missionária porque todo mundo aí está sendo consagrada missionária.
Mas eu digo para você, meu querido, minha querida, que diante de Deus você tem que ter frutos. Frutos para você ter autoridade e unção em dirigir a obra de Deus. Porque Deus não se agrada daqueles que fazem a obra dele relaxadamente. Apenas com o título tal, ABC, mas os frutos não aparecem. Então, eu louvo a Deus, pastor Valdo, que tem sido o meu, depois de Jesus, o meu guia, não é, aqui na terra, até o dia que Deus permitir, e temos caminhado juntos para fazermos a obra do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Obrigada pelas vossas orações. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Queremos também registrar o apoio irrestrito dos familiares de Alneide, dos meus, a mão amiga do pastor José Renilson de Souza, nosso filho na fé. Meu aluno. Seu aluno desde trabalho missionário no colégio, qual eu ensinava. Renilson foi salvo. Renilson foi um sirineu que ajudou a Alneide a carregar a cruz. É verdade. Ali ensinando no colégio Alício Fortes, no bairro América, onde nós morávamos no conjunto Lorival Batista, aqui em Aracaju, Sergipe. Então, Renilson também tem uma história para chegar hoje a ser pastor. É verdade. Não foi à toa. Nós o acompanhamos de perto, a sua luta. Agradeço a ele. Hoje a sua esposa. A missionária também, Luciânia. Ao pastor José Vicente Santos, né? A pastora Flora. A Igreja Pentecostal Presença de Deus. Ao pastor Paulo Henrique, a missionária Elisângela, que faz parte de nós, ao pastor Abraão, a pastora Edjane, que fazem parte da nossa associação, a esses queridos e amados irmãos, e agradecemos a colegas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares da Assembleia de Deus Missão, que nós ali transitamos e saímos espontaneamente para fazer a obra do Senhor, agradecendo ao pastor Virgínio José de Carvalho Neto. Temos um vídeo direcionado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus de Sergipe. Temos outro vídeo endereçado pessoalmente ao pastor Virgínio de Carvalho Neto. Agradecemos e hoje mantemos um relacionamento cordial, amigo, saudoso, com os queridos colegas, pastores, Amém. Obreiros, irmãos Amém. Da Assembleia de Deus Missão. Graças a Deus, nossa trajetória. Deus. E continuamos aqui hoje no Parque dos Faróis, fazendo o nosso trabalho de pastor, auxiliar. Ela agora é missionária. Enquanto Deus nos der vida e saúde, nós vamos trabalhando pelo Senhor. Trabalhando com mulheres, né, pastor? Com mulheres também. Né? Trabalhando com mulheres em ação. É tempo de semear. Temos reflexões, não é, no YouTube, não é, no nosso canal YouTube. Temos um canal aqui YouTube. E em casa também, pelo Zap, aconselhamento matrimonial. O que eu quero dizer é que hoje, numa linguagem grosseira, que algumas famílias têm sido uma pedra no sapato de muitas igrejas. E nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui abertos a convites, não cobramos, fazemos espontaneamente e Deus vai nos abençoando. Da nossa parte, pastor Valdisson Torinho. E a professora Alneide Torinho, e para a glória de Deus, né? Uma missão que Deus está hoje me entregando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém.